Muito bem, assim que é bom, com emoção, né? Menino, e eu vou te falar mais. Eu não tô me vendo ainda, mas se você tá me vendo, tá ótimo. Eu tô te vendo e a turma tá batendo palma, acho que a turma tá vendo também, né? Tá, oba, então Que ótimo. vai dar certo. Muito obrigado, Vai. Rafa, bom dia, né? E muito obrigado pela tua, enfim, por ter aceito o convite, né? Eu acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo. A turma aqui tá ansiosa. A turma aqui tem grande parte dos meus alunos. A minha turma aqui, Rafa, são alunos do curso, são donos de restaurante, né? Então a gente tem uma turma que está muito interessada em adquirir um pouquinho do teu conhecimento. Então, muito obrigado. E para começar, eu queria ouvir um pouco de você. Conte um pouco aí da sua história para a gente te conhecer melhor aqui. Então, Pablo, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Foi uma honra para a gente ter recebido o seu convite. E é tão legal quando a gente vê que outros profissionais impulsionam a carreira do nutricionista, né? Porque muitas das vezes o próprio nutricionista não faz isso. Né? Então, assim, eu queria te agradecer por tudo que você faz pelos nutricionistas, aí na sua página, na sua vida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês. Estamos juntos. Eu acho que a nossa missão é a mesma, né? A gente tem um desafio ali dentro no caso específico de restaurante, né? De ajudar o dono de restaurante, de ajudar aquele sistema que é complexo, que não funciona. A gente está na mesma missão. Acho que a chamada agora é a gente tentar unir mais forças, né? Gestão e nutrição, na verdade é a mesma coisa, né? Mas eu acho que esse é a nossa missão e estamos juntos aí na jornada. Eu que agradeço vocês, nutricionistas aí, pela confiança, enfim, por tudo. Imagina. Então, eu vou contar um pouquinho como que eu entrei nessa carreira de nutricionista, né? Eu me formei em 2008, há 12 anos atrás. E, na verdade, eu fiz nutrição porque eu via a nutrição como um braço da medicina. Então, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com gestão, com restaurantes, até porque eu cresci dentro de restaurante. Meus pais tiveram restaurante durante a minha infância e a minha pré-adolescência toda, e eu sempre via a dificuldade deles, né? Financeira, dificuldade de gestão. Então, isso era muito impactante para mim. E eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, a deficiência de gestão do nutricionista, ela é uma deficiência da própria universidade, porque dentro das grades curriculares do curso, a gente aprende gestão e unidade de alimentação e boas práticas, etc., só em média 15% dessa grade, ou seja, 85% da grade é voltada para a clínica. Tanto que eu cheguei a fazer uma pós-graduação em clínica. Só que a nutrição, a área que mais emprega dentro da nossa profissão é o AN. E fora que existem vários consultores aí no mercado, vários profissionais liberais, né? Então isso não entra muito na contagem deles. Então, na verdade, eu estou para dizer que de 45% a 50% dos nutricionistas hoje trabalham na área de gestão. Você está me ouvindo bem, Pablo? Eu estou te ouvindo bem. Tá chiando um Ah, então pouquinho, mas eu tá. estou te escutando bem, tá? Vê se melhora se eu tirar o fone. Agora eu estou escutando nada. Agora, agora eu não estou escutando nada agora. Voltou para o fone, então. Voltou, tá Tá, funcionando. Só tá cortando um pouquinho, mas tá dando para entender bem. tá bom. E aí, quando eu me formei, eu já tinha iniciado a minha pós-graduação em clínica, mas a minha primeira oportunidade de emprego foi em gestão, em UAM. E aí foi quando eu comecei a carreira. Na verdade, eu nunca trabalhei com clínica na minha vida, minha pós-graduação veio só por causa do diploma mesmo, está aqui na gaveta, nunca foi utilizado. E eu sempre, com menos de um mês de CRM na mão, ativo, eu já estava trabalhando com gestão de unidades de alimentação e nutrição. E dentro nesse meio do caminho, eu sempre fiz algumas consultorias. E eu comecei a fazer consultoria
para realmente ter uma renda extra. Porque a nossa categoria nunca teve um salário exemplar, né? Por exemplo, o meu primeiro emprego, quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava na faculdade para poder ganhar a bolsa e com isso eu ganhava um salário mínimo. Era de R$ 456. Quando me ofereceram o primeiro emprego de nutrição, era para ganhar R$ 1.000. Então, para mim, era maravilhoso. Eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu ganhava antes e top. Mas eu tomei a decisão de fazer outras coisas da vida, de viajar para fora. Eu morei 1 ano na Austrália. E antes disso, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para me dar uma renda extra para eu conseguir ir embora. Porque como é que eu vou pegar meu realzinho aqui e transformar em dólar australiano se eu não tiver o suficiente? E foi assim que eu entrei no ramo de consultoria. Fiz um monte de coisa errada, achava que consultoria era só boas práticas, né? E a gente foi batendo cabeça. Fiquei 1 ano na Austrália e voltei. Por conta do meu inglês, uma das maiores empresas de alimentação do mundo me chamou para trabalhar, porque a gente precisava de alguém que tivesse essa comunicação, porque tinham muitos gringos, né, dentro desse cliente específico, e era um cliente que a gente servia 12.000 refeições por dia. E eu fazia a coordenação dos restaurantes, eram 14 restaurantes dentro dessa unidade. E foi a maior unidade que eu já trabalhei por essa empresa. Tirando uma outra que eu fiquei um tempo, que eram quase 20.000 refeições, que era lá em Rondônia. Eu já rodei um pouquinho. Mas, na verdade, aprender sobre gestão veio com o tempo, veio com a necessidade. Porque eu vejo você falar bastante de engenharia de cardápio, né? Engenharia de cardápio é muito forte dentro de gestão de unidades de alimentação e nutrição. Tem todo um sistema que já mostra para a gente qual é o cardápio dos próximos 60 dias, quais são os per capita, o que está na composição da receita de cada um dos itens. Então, isso era muito aflorado. Só que o que acontecia com gestão de UAN? Quem está aí, que é nutricionista, que está acompanhando a gente, sabe disso. A gente fica muito preso nas unidades, né? Eu falo que a gente nunca para de trabalhar. E isso me incomodava muito. Então, eu passei 10 anos da minha vida trabalhando. Fim de semana, feriado, dia santo, depois do horário. E isso me incomodava muito. E aí eu falei, eu preciso voltar para a consultoria, não posso mais ficar com isso. E fui me especializar em vendas, porque era um item que eu era muito deficiente. Eu achava que eu precisava melhorar as minhas técnicas de venda, e eu realmente precisava. Com essa especialização em vendas, uma outra empresa de alimentação me fez uma proposta para eu fazer a gestão comercial dessa empresa no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eu saí da operação e fui vender contratos de alimentação para empresas. E aí eu consegui entender o outro lado. Porque quando a gente está dentro de uma UAN, a gente faz a gestão dos números todos, né? A gente faz a gestão de estoque, de compras, desperdícios, produção e etc. E a gente tem uma meta, um budget, né? Mensal, trimestral, anual. E aí, quando eu vim para a área comercial, eu entendi de onde saíam esses números. E, na verdade, hoje esses números saem de mim. Então, eu faço toda a programação daquele cliente antes de vender aquele cliente. Eu faço todo o perfil daquele cliente, né? O perfil de custo alimentar, as despesas, investimento, dimensionamento de unidade de alimentação e nutrição. Isso tudo passa por mim hoje. Então, é muito bacana que hoje eu estou do outro lado, mas eu consigo visualizar com muito mais clareza tudo que eu tinha que fazer na época da gestão e que eu não sabia por que eu tinha que fazer, né? Que legal. Eu vejo enfim, um especialista em gestão dentro de um restaurante, né? Ele é uma espécie de clínico geral. Ele tem que, até porque, por exemplo, ele não tem como implantar um processo se ele não estiver ali envolvendo as pessoas. Ele não tem como definir uma meta se ele não conhece o financeiro. Ele não tem como definir uma meta de vendas se ele não conhece o financeiro. Ele não tem como vender mais sem controlar o CMV. Ele tem que conhecer o todo, né? O profissional de UAN, né? Ele, pelo que eu entendo, ele já faz isso, né? O que ele não faz, para eu entender dessa... Porque eu entendo que ele coordena um todo, né? Mas não sei, falta alguma coisa, enfim, ou não? O que acontece? Normalmente,
existe uma rede de apoio para esse profissional de UAN. Mas depende muito do tamanho da unidade para saber o que ele realmente faz sozinho. Porque quanto maior a unidade, mais braços ele tem. Então, assim, eu já trabalhei em unidades pequenas, onde eu fazia 100%, eu fazia gestão de custos, gestão de pessoas, gestão de desperdícios, produção, qualidade, tudo isso eu fazia sozinha. Mas eu já trabalhei em unidades onde eu tinha RH, técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiro de segurança, né? Gerente de produção, gerente de qualidade, gerente de planejamento. Então, eu tinha vários braços para me ajudar. Só que isso varia muito de acordo com a unidade. Mas, assim, grande parte do trabalho é feito dentro da sede das empresas, né? Do escritório corporativo. Porque tem um setor, a maioria das empresas tem um setor de engenharia de cardápio. Então, o cardápio ele já chega mais ou menos pronto, de acordo com o contrato que é fechado por aquele cliente, e você simplesmente confere o cardápio, né? De acordo com incidências, de acordo com o perfil do cliente. Às vezes coloca-se no cardápio um item X que o cliente não gosta, a gente sabe que traz insatisfação, a gente pede alteração. Mas, por exemplo, gestão de compras, a gente só confere o que está para chegar, se vai ser suficiente para a produção, se não vai ser, porque isso tudo é feito dentro de uma central. Isso para as empresas grandes. E como eu, basicamente, só trabalhei nas maiores, então é essa a experiência que eu tenho. Eu acho que então, né? Então, enfim, eu acho que o cenário, né, das unidades, aí não sei como a gente chama, né? As unidades é um cenário onde é uma corporação, né, é uma empresa que tem estrutura, né? O organograma é bem estruturado, é como uma fábrica. Tanto é que eu falo que é muito mais fácil se gerir uma fábrica, eu já trabalhei em fábrica também, do que se gerir um restaurante, porque o restaurante ele tem a mesma complexidade de uma fábrica, mas com recursos escassos, né? Então aí tá a oportunidade, né? Profissionais de nutrição, né? Eles entenderem mais a realidade de um restaurante que lida com recursos escassos, né? Então o profissional de UAN, de nutrição, na verdade especialistas em gestão, ele tem que ter essa visão de clínico geral, né? Enfim, eu acho que esse é um dos desafios, né, dessa união. Agora, a lógica de tudo o profissional já tem, né? Pelo que eu entendi, o profissional de UAN já tem. Ele linkar as peças é muito mais fácil, né? E na tua opinião, quais são as principais dores hoje? Desculpa, pode falar. Que a pessoa que trabalha em UAN, o nutricionista que é gestor de UAN, é muito mais fácil ele conseguir entrar na área de consultoria, porque ele entende um pouquinho da gestão dos números também, né? Porque quando você vai para a área de consultoria simplesmente com o argumento das boas práticas, é muito difícil você conseguir crescer nesse mercado. Essa é a verdade. Porque, tirando esse período da pandemia, anteriormente, ninguém queria saber de boas práticas. Como que o profissional, o estabelecimento, ele não queria contratar um nutricionista somente por boas práticas. Era muito difícil, né? Então, você tinha que levar o argumento dos números, da gestão de desperdício, gestão de compras, gestão de estoque, né? Para você conseguir realmente fechar contratos de consultoria, porque, do contrário, você não conseguiria. E dentro disso tudo, você consegue puxar um pouco de boas práticas, porque não tem como fazer gestão de estoque num estoque bagunçado, num estoque que não é limpo, numa gestão onde não se faz manutenção preventiva de equipamentos. Então, assim, tem um monte de coisa de boas práticas que entra dentro da gestão. Uma coisa está ligada à outra. Então, não tem como falar de boas práticas sem falar de gestão e nem de falar de gestão sem falar de boas práticas. E o Eduardo está perguntando o que é o UAN. É Unidade de Alimentação e Nutrição, certo? Me corrige. É UAN, tá? Não é UAN de UAN de não em inglês, tá? Isso, a Paulina me ajudou aqui. Na verdade, o UAN são todos os restaurantes corporativos, tá? Então, são refeitórios que ficam dentro de indústrias, de empresas, né? Então, e a gente acaba denominando de UAN. Na verdade, pela legislação, o UAN é qualquer restaurante, seja comercial ou seja institucional. Mas, no nosso dia a dia, ficou meio que inserido que quando a gente fala de UAN, a gente está ligado realmente a restaurante corporativo, e restaurante comercial é estabelecimento comercial, né? E em que você vê de dificuldade, então? Enfim, eu entendi o cenário ali do corporativo, que é um cenário com uma estrutura, enfim, mais robusta em termos de organograma.
E essas consultorias para, né, para restaurantes? Você já é um mercado que vocês já olham, né? E quando olham, quais são as dificuldades, além aí das que você mencionou, enfim, muitas vezes o profissional entrar mais ali com foco nas boas práticas, quais são as dificuldades práticas dele, quando ele pega um projeto de restaurante? Eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem para iniciar a carreira de consultoria é fazer com que os clientes, os donos dos estabelecimentos, entendam que a gente não está ali apenas por boas práticas. E que a gente é um profissional competente para fazer gestão como um todo, para ajudá-lo de uma forma global, de uma forma mais macro. Eu acho que essa é a primeira dificuldade. Mas, em segundo plano, é fazer com que os próprios nutricionistas entendam isso. Porque como a gente não tem essa formação dentro das universidades, a gente precisa buscar de alguma outra forma. Seja autodidata, seja cursos pela internet, seja uma pós-graduação. Então, assim, o nutricionista que quer trabalhar com gestão, com consultoria, ele não pode deixar de trabalhar, de estudar nunca. Essa é a verdade. Porque o que falta na grade da faculdade, a gente tem que dar um jeito de repor. Essa é a verdade. E aí, Até quando a gente porque entra no difícil, né? estabelecimento... Desculpa, Rafa, desculpa. Não, pode você, por favor. Vamos lá. Até porque quando a gente entra num estabelecimento, o próprio chefe de cozinha ou cozinheiro, ele não vê a gente com esses olhos de gestor. Ele vê a gente como aquela pessoa que vai chegar lá e vai dizer para ele quais são os procedimentos de boas práticas que ele está fazendo errado. E eu acho que o grande desafio é, além de conseguir convencer os donos dos estabelecimentos que a gente pode e deve fazer mais, na hora que a gente chega para trabalhar, é mostrar para a própria equipe que nós não somos aquela nutricionista bonitinha de jaleco que está ali para dizer que ele tem que botar a mussarela na geladeira, que ele tem que etiquetar, né? Lógico, isso vai acabar acontecendo, isso é intrínseco, não adianta. Se tiver uma nutricionista que não se incomode com isso, ela não é nutricionista, ou ele não é nutricionista. Mas a gente está ali para fazer muito mais do que isso, né? Eu digo que eu não consigo fazer o que vocês fazem, certo? Que é a parte das boas práticas. Eu não tenho conhecimento técnico para isso. Agora, vocês conseguem fazer o que eu faço, né? E a parte da gestão é o que você falou, é multidisciplinar, são vários conhecimentos que você tem que adquirir, né? A dica que eu dou aqui, a mesma dica que eu dei na semana passada, que a Camila participou com a gente, você sempre começar um projeto, você começar se agarrando a alguma dor real do dono do restaurante. Quais são as dores do dono de restaurante? É falta de dinheiro, é muito problema com a equipe, né? E sem tempo para viver, certo? Então, vamos na dor que é mais fácil, mensurar, né? Eu vou me agarrar a algum indicador de desempenho que vai tocar no bolso dele e vou trabalhar aquilo. Ó, eu estou vindo aqui para aumentar a tua margem de lucro em 5 pontos percentuais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou reduzir o teu CMV em 5 pontos percentuais, ponto. Né? Porque o mundo, né, enfim, que eu vejo aí sobretudo os profissionais de One, é isso, é reduzir o CMV, né? Quando ele traz esse amparo racional para o jogo, fica muito mais fácil, né? Agora, fazer ficha técnica, ok, é fundamental, mas se eu fiz 200 fichas técnicas, isso não tem valor na visão do dono que eu estou falando, né? Não é uma dor para ele, né? Então, isso é trazer amparo racional e um olhar, essa é a minha provocação, não só para profissionais de nutrição. Eu estou provocando contadores, nutricionistas, engenheiros, pessoas que já trabalham em restaurante, para que façam o papel do clínico geral, para que olhem o todo. Né? São os 4 pilares que eu digo que é o todo. Pessoas, o mais importante de todos, né? A parte de gestão da informação, onde tem lá no meio lá da informação finanças, que não tem como correr, certo? O fim de um restaurante não é ganhar dinheiro, mas ele só existe se ele ganhar dinheiro, né? Nós temos o pilar dos processos, que aí já é muito o mundo de vocês, ali, enfim, sobretudo ligados ao fluxo de matéria-prima e produto, desde a compra até a entrega do prato lá para o cliente final, marketing e vendas. Né? A dica é, esses 4 pilares, eles formam o todo. Né? Então é o nutricionista, o contador, quem já está dentro do restaurante, tentar assumir esse papel de todo que o mercado está precisando, né, Rafa?
o mercado está muito frágil, né? Como que você vê na tua região os donos de restaurantes, os resultados deles, né? A gente, além de ver que são frágeis, as práticas de gestão são muito amadoras, né? Não, isso que você falou é real, até porque a gente vê a quantidade de estabelecimentos que já fechou a porta, né? Com 2 meses de pandemia, podendo se fazer delivery, mas mesmo assim já fechou as portas. E eu acredito que esses estabelecimentos que já fecharam as portas, eles iriam fechar em algum momento, mesmo que essa pandemia não acontecesse. Até porque o que a gente vê muito são profissionais de outras áreas, porque o Brasil vira e mexe tem crise, né? Então, assim, quando vem uma crise, há muito desemprego e as pessoas veem no ramo de alimentação uma oportunidade para ganhar a vida. Então, a gente vê aí muitos donos de estabelecimento com restaurantes, padarias, lanchonetes abertos, mas a pessoa não tem a mínima noção de como faz para se fazer a gestão. E muitas vezes eles não aceitam nem essa ajuda, né? Essa consultoria. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. E eu acho que um principal argumento é: eu te garanto que tudo que você gastar comigo por mês, eu vou te dar em dobro de resultado para o seu estabelecimento, né? Então, assim, com a questão da pandemia, ficou ainda mais sensível isso tudo, né? Porque eu vejo muitos estabelecimentos que tentaram fazer delivery no começo que hoje já não fazem mais, porque eram estabelecimentos basicamente de atividade de salão e a atividade de delivery, ela é um outro negócio, né? É um negócio de logística, é totalmente diferente. E aí entra a questão das embalagens, que o cliente não está aceitando qualquer coisa. Então, assim, está muito delicado. O setor está muito sensível, mas eu acho que agora, ô Pablo, é a nossa oportunidade como nutricionista para a gente fazer acontecer. Nunca se falou tanto em boas práticas, nunca se teve tanta necessidade do nutricionista nos estabelecimentos, e assim, só vai perder a oportunidade de entrar realmente nesse mercado quem quiser, porque na verdade, agora a demanda ela está ao contrário, né? Os estabelecimentos estão demandando o nutricionista, e não é o nutricionista que está correndo atrás dos estabelecimentos. Então, eu falo, ontem mesmo, eu tive que recusar um trabalho porque não consigo, não dá para fazer. Né? Então, indiquei para um colega de profissão. Então, assim, agora é o nosso momento, essa é a verdade. Eu brinco que tanto a gestão como os nutricionistas, né? Nós, quando o mercado estava bom, né? Enfim, são sempre altos e baixos, mas a gente estava lá no final da fila. A prioridade em investir em gestão, boas práticas, era zero, né? Agora a gente está, lógico que agora é algo muito fora da curva e vai retomar daqui a pouco. Mas agora a gente entrou na prioridade zero, né? O dinheiro que tiver ali no restaurante, eles vão precisar investir tanto em gestão como boas práticas, né? E eu tô nessa jornada aí para unir as duas coisas, porque eu acho que o restaurante, ele não consegue pagar 2 profissionais, 3 profissionais. Ele quer pagar um clínico geral, né? E o que está mais pronto na verdade, a nutricionista, que já está lá dentro. Se ela assumir o todo, é muito mais fácil, né? Porque senão sempre vai ter que ter um de gestão e a nutricionista. E muitos restaurantes vão conseguir pagar um, né? Agora, eu estou vendo de uma maneira bem positiva, entre aspas positiva, porque eu acho que o mercado vai se profissionalizar, né? Eu digo entre aspas porque muitas pessoas que sonharam com restaurante vão ficar pelo meio do caminho, né? Mas vai ter uma renovação e a profissionalização vai ser muito maior do setor. Logo, né, a demanda por conhecimento vai ser muito maior, né? Com certeza. Ontem eu não sei se você participou que... de todo. Pode falar, Pode falar, Rafa, pode falar. Pode. Você. Eu acho que essa demanda ela vai existir, ela existe hoje já, mas ela não vai ser eterna. Toda crise passa, né? Nós não vamos viver em pandemia para sempre. Os especialistas dizem que esporadicamente nós vamos ter alguns picos
qualquer tipo de vírus, né? Então, assim, eu acredito que isso vai fazer parte da nossa vida de tempos em tempos. E é por isso que é tão importante a gente aproveitar esse momento para realmente mostrar para que a gente veio. E mais do que isso, eu acho que uma coisa que os estabelecimentos precisam pensar é em um plano de contingência. Porque essa crise epidemiológica, ela pegou todo mundo de surpresa. Mas o que os estabelecimentos estão fazendo para que, se por acaso daqui a 2, 3 anos vier uma outra crise como essa, eles já terem um registro do que foi feito, do que deu certo, do que não deu e como agir. Né? Eu acho que esse é um papel fundamental de nós, profissionais de alimentação, tanto nutricionista quanto ou qualquer outro consultor, ajudar o estabelecimento a realmente criar um plano de contingência, porque eu acredito que a curva vai subir e descer esporadicamente. Né? Então, mas a crise eu não dura para acredito também. sempre, essa é a verdade. Para mim, né, um restaurante que eu chamo faixa preta em gestão, né, é um termo que eu uso aqui, enfim, é um restaurante onde ele tem uma boa margem de lucro, certo? Acima de 15 pontos percentuais é a minha provocação, lógico que pode variar, enfim, depende do modelo de negócio, mas a gente sempre busca acima de 15. Quando você ganha mais 15%, você não é tão frágil com relação ao caixa, que é o primeiro grande problema, né? O que mata um restaurante, geralmente, é a falta de caixa, né? E o segundo ponto que eu julgo fundamental, inclusive no meu método, é a turma que está estudando aí, não sei se já percebeu isso, eu não ensino o dono de restaurante ou o sistema do restaurante, eu não dou o peixe para ele, eu ensino ele a pescar. Exato. Um sistema de gestão sólido, ele tem que estar pronto para superar obstáculos ainda desconhecidos, se reinventar muito rápido. Muitos restaurantes agora já se reinventaram. Já tem restaurante que já virou um outro negócio, em 2 meses já se reinventou. Por quê? Já tinha uma maturidade, já tinha um modelo, um sistema de gestão sólido. E é o que você colocou. Agora, a velocidade da mudança, enfim, agora entrou mais uma variável no jogo, pandemias, etc. Né? Antes até então não tinha. A gente vive... Eu tenho 42 anos, 42. E eu nunca tinha passado por isso. Agora parece que vai ter daqui a 2 anos de novo, parece que é uma coisa certa. Então o mundo, além da velocidade, graças à tecnologia, das mudanças graças à tecnologia, agora tem mais uma variável. Então cada vez mais é você ser leve, flexível para poder se adaptar. Né? Eu acho que esse é o principal diferencial. E um modelo de gestão sólido permite isso. Né? Mas enfim, Rafa, ontem você participou de toda a live ou não? Sei que você entrou em alguns momentos lá, né? Viu que eu falei um monte de besteira lá no meio. Você participou ou Nada, não? imagina. Participei. Quase nada, né? Eu perdi os 20 primeiros minutos, mas aí depois eu vi. Então pronto. Aí eu queria até tentar pegar... Aqui já tentando olhar para a nova realidade prática mesmo, né? Eu tive uma experiência aqui, quem não participou ontem, eu fui num restaurante, né, depois da abertura. Então ontem eu narrei, né, a minha jornada como cliente, né? Enfim, eu vi várias oportunidades, né? Eu queria tentar discutir um pouco sobre isso, o que você vê, né, dessa minha jornada e o que é uma oportunidade ou não. A primeira coisa que me chamou a atenção, né, foi, acho que antes de tudo, Rafa, essas boas práticas, elas já deveriam ser realizadas antes, né? Tirando a questão da máscara, o que mudou no jogo, para eu entender aqui? Nada. Nada, né? Não mudou nada. Na verdade, assim, é o que eu falo. Alguns procedimentos, eles foram potencializados, né? A questão de lavagem de mãos, a questão de asseio, a questão de limpeza de mobiliários, né? Onde o cliente vai se sentar, limpeza de equipamentos, isso ficou bem mais exacerbado. Mas a legislação, ela já preconizava tudo isso. Né? Então, assim, é o que muitos clientes me perguntam, Rafaela, o que mudou então? Não mudou nada. Se você já fazia Mudou que você vai ter que seguir agora. é só continuar fazendo. Exatamente. Agora, se você não Mudou fazia, você vai ter que começar a fazer. Me chamou a atenção, Rafa, em especial. Vai lá, eu entrei no restaurante, né? Para quem não participou ontem aqui, eu entrei no restaurante,
Aí, primeira coisa, olha só, né, como que, enfim, agora o cliente vai prestar atenção nisso, né? Tudo bem que eu fui com um olhar um pouco mais crítico, mas eu acho que todo mundo está ouvindo o dia inteiro sobre isso, todo mundo vai ser mais crítico, né? Tinha uma cadeira de madeira e uma cadeira de tecido. Primeira coisa, eu nem reparei, foi minha esposa, não vamos sentar na de tecido, vamos na de madeira, porque a de tecido não dá para passar o álcool. Isso existe? Como que lava? Como que limpa a Não cadeira tem de jeito, tecido? não. É a mesma coisa. Existe essa questão de móveis de tecido, e isso a gente vê bastante em restaurantes classe A, né, o Pablo? Alguns têm sofás e tal. Então, assim, como que isso vai ser feito a partir de agora? Eu não indico que tenha, até porque vai ser uma insegurança para o cliente. O que acontece? A gente está vivendo hoje um momento em que a gente está todo mundo distante. Essa é a verdade. É a economia do baixo contato, né? Então, assim, com essa economia do baixo contato, o que a gente perdeu? A gente perdeu a garantia, né? A gente não tem garantia de mais nada, essa é a verdade. E a gente perdeu a confiança. Então, os estabelecimentos, eles têm que dar um jeito de conseguir mostrar para o cliente que os clientes têm garantia e que os clientes podem confiar no estabelecimento. E aí, quando você entra no estabelecimento, que você já vê que lá dentro não se mudou muita coisa e que continua tendo uma poltrona de tecido, você fala, acho que ele não entendeu direito o que E está foi acontecendo até no mundo, pior, né? Rafa. Quando eu entrei, né, não havia nenhuma. Aqui já ficando dicas práticas para a turma aí, me ajuda, Rafa. Na hora que eu entrei, não tinha nenhuma comunicação do tipo, né, que eu tinha que lavar as mãos ali ao entrar, do tipo que eu deveria usar máscara, né? Eu entrei com máscara porque eu sabia, mas entrou um cliente no meio lá da operação, sem máscara, aí o garçom, né, o atendente de mesa, como a gente chama em Portugal, foi e no meio da operação falou que ele tinha que sair porque o pessoal do Uber entrando no meio da operação. Então, eu acho que a questão da comunicação passa a ser crítica, né? Enfim, para o cliente se sentir seguro. Eu não me senti seguro ali no ato de entrar, né? O meu olhar é um pouco mais crítico, né? Mas mesmo assim, eu acho que já desde o começo ali, a jornada já começou errada, né? Assim, eu vi o seu depoimento e, na verdade, eu acho que não é que o seu olhar é crítico, o olhar de todos nós, independente de profissão, está muito mais crítico. Você precisa se sentir à vontade. É igual ontem eu vi uma reportagem de um estabelecimento em que o proprietário colocou um monte de cortina de banheiro em volta das mesas para poder colocar as famílias todas, sei lá, dentro daquela areazinha, sem contaminação. Uma outra reportagem que eu vi, um estabelecimento chiquérrimo em Washington, colocou no estabelecimento bonecos sentados nas mesas, manequins vestidos com roupa de época para dar o distanciamento das pessoas. Aí me veio um ponto de dúvida. Será que isso não é mais um foco de contaminação? Porque as pessoas vão tocar nessa cortina, as pessoas vão tocar nesse boneco. Por exemplo, os bonecos, a pessoa vai querer sentar e tirar foto com o boneco. Você acha que não? O negócio vai virar um ponto turístico. Aí será que esse boneco. Como Aí que como limpa vai esse ser? A boneco? roupa desse boneco vai ser trocada a cada cliente? Esse boneco vai ser higienizado a cada cliente que sentar na mesa? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que realmente a gente vai tomar de ações para os estabelecimentos conseguirem manter esse distanciamento e não ter o risco de contaminação de um cliente para outro, porque dependendo da ação que a gente toma, a gente só prejudica ainda mais a situação, né? Parece que o menos é mais agora, cada vez mais, né? Fazer o mais simples possível, o mais clean possível. Aí me chamou a atenção uma coisa, né? Que, enfim, que já deveria também, eu acho que é uma prática, uma questão de boa prática que não é nova. Mas quando o cliente, quando o garçom, né, ele leva a tua comida, vai te servir na mesa, geralmente o que que acontece? Ele pega no teu prato e ele pega no teu copo, certo? Como lidar com isso? Essa foi a minha maior dúvida, porque, sei lá, eu pedi um vinho, o garçom chegou e entregou o vinho para mim, certo? Infelizmente, eu sentei de frente para ele. Então, eu vi que ele não lavou a mão antes de pegar no meu vinho. Ele pegou em várias outras coisas e pegou no meu vinho sem lavar a mão. O que ele deveria ter feito e o que eu poderia ter feito, né? Isso,
olhando agora sobre, porque os clientes vão, como você bem colocou aí, vão observar isso também, né? Qual seria a prática correta para a gente falar para a turma aqui? Eu acho que não existe uma regra. O que eu acho que existe é o bom senso, né? E de forma alguma, qualquer profissional daquele estabelecimento, seja o garçom, o maître, qualquer um, ele teria que estar mostrando para o cliente que ele está tomando cuidado. Porque eu lembro que você até falou que, além disso tudo, de você não ter visto ele higienizar as mãos em momento nenhum, ele tocava na máscara o tempo todo. Então, assim, Ele pegou pensa, no quantas lixo, pessoas ele ele abriu tá... o lixo. Ai, gente, eu arrepio com essas coisas. E eu acho que é aquela coisa que eu falei, a gente está vivendo um momento onde as pessoas não confiam em nada, né? Economia de baixo contato. Então, você tem que tentar mostrar para o cliente que ele pode confiar no seu estabelecimento. E você consegue mostrar isso como? O cara tá trocando a máscara? O cara tá lavando a mão e você tá vendo? Ou ele tá passando álcool na mão e você tá vendo? Ele tá higienizando a tua taça e o seu prato e você tá vendo? Eu acho que alguns procedimentos têm que ser implantados para serem feitos na frente do cliente. E eu acredito que isso não era uma cultura que estava intrínseca nos estabelecimentos, porque tudo se fazia dentro da cozinha, né? Então, tudo ficava lá dentro da cozinha e o cliente já recebia aquele prato lindo, maravilhoso, e só tinha o prazer da coisa. Mas, na verdade, hoje todo mundo está indo pelo prazer, lógico, todo mundo quer sair de casa, quer ter contato com outras pessoas, quer ter oportunidade de viver normalmente, mas as pessoas estão mais preocupadas com questões higiênico-sanitárias, com a segurança, do que com a prática de, eu vou para um restaurante que eu sempre frequentei e etc. Então, eu acho que tudo tem que ser feito na frente do cliente. Uma objeção que os donos de restaurantes eles vão ter certamente, né, é que operacionalmente a vida deles vai ficar muito complexa, né? A gente geralmente vai num restaurante e vê que os garçons batem cabeça, é uma correria. Como operacionalmente isso funciona? Você vê um desafio muito grande ou você vê que é possível aí pelos cases aí que É você tem? possível. É possível. Até porque, Pablo, se é feito dentro de UANs de 3, 4, 5, 10 mil refeições num almoço, é totalmente plausível de ser feito em restaurantes com capacidade de 50, 100, 200, 300 pessoas. Eu acho que a chave de tudo é treinamento. Se você não treinar, se você não tiver os procedimentos muito bem definidos, o que vai ser feito? E não adianta você fazer um treinamento igual eu vi ontem. O plano de contingência do McDonald's tem 60 páginas só para atendimento da pandemia. Isso é totalmente inviável, né? É o que, na prática, o colaborador ele vai ter que fazer. A cada cliente que chegar, você vai manter o distanciamento de 1 metro, você vai dizer para ele que ele precisa ir lá no vestiário, no sanitário, lavar as mãos, para depois se sentar nas mesas. Você vai explicar para ele quais são os procedimentos básicos de qualidade que você está fazendo dentro do estabelecimento. Querida, sua mesa foi higienizada, todo talher que você receber já vai ter sido higienizado. Eu vou manter de você uma distância mínima de 1 metro para a sua segurança e para a minha. Eu acho que basicamente é isso. Não tem muito segredo, sabe? Mas o treinamento é a chave de tudo. Eu gosto de brincar nos treinos, nas formações que eu dou. Olha o Circo de Solé. Olha o que eles fazem. Eles dão cambalhota, pirueta, sei lá o quê. Um joga pro lado e vai e cai junto. Enfim, como eles conseguem fazer aquilo? É treinamento, né? E a minha provocação é que esse treinamento deve ser diário, né? Nem que você gaste 5 minutos para treinar todo dia, 5 minutinhos. E prática simples, né? O manual de atendimento diz, eu chego na centésima prática do treinamento depois de anos. Eu tenho que começar, né, treinando 5 coisas, as mais importantes, mas fazendo aquilo diariamente, né? Agora, né, o que a gente está vendo já é complicado, que é a parte mais fácil. E os desafios na cozinha? Quais são as dores aí de uma nutricionista quando vê o que acontece na cozinha? Porque aí eu sei que o problema parece ser mais grave ainda, né?
Se aquilo que, ó, eu estou na frente do cliente e estou demonstrando esse despreparo, imagine ali dentro, né, enfim, as práticas ali com o alimento, né? O que você vê como problema, como dica aí para a turma daqui para frente? Eu acho que é primordial, né? Se o cliente está vendo, não está tendo segurança ali no atendimento, a primeira coisa que ele pensa, se o que eu estou vendo está assim, imagino o que eu não estou vendo, né? As práticas, as boas práticas, elas sempre existiram dentro da cozinha. Por exemplo, você pega a legislação, principalmente a RDC 216, que é nível Brasil, ela diz que toda vez que você for servir alguma coisa, você tem que higienizar aquele utensílio primeiro, né, com álcool gel. Isso está descrito na legislação, que foi escrita sei lá, quase 20 anos atrás. Então, assim, não é novidade que isso tem que ser feito, só que isso não era feito, né? E uma coisa que me preocupa muito é a visão do uso das máscaras dentro da produção. Porque o que acontece? Hoje a gente tem o problema da pandemia, o Covid-19 é real, está aí, mas além do Covid-19, a gente tem várias outras doenças transmitidas por alimentos que são graves, que podem matar também, e que a gente precisa prevenir, né? E aí, quando a gente fala do uso de máscara dentro de uma operação que é tão quente, né? O ambiente da cozinha é muito quente. E não adianta, o colaborador ele vai tocar na máscara o tempo inteiro, ele vai ajeitar a máscara, ele vai transpirar. Você tem que garantir que essa máscara seja trocada. Eu acho que de 2 em 2 horas para a operação de cozinha é um tempo muito longo, o colaborador transpira muito ali dentro, né? Ao meu ver, se o estabelecimento não tiver ali a exposição do cliente, a cozinha exposta, né, de vidro, que a gente vê isso em muitos lugares, eu não indico a utilização da máscara, por exemplo, para 100% das pessoas que estão trabalhando dentro da cozinha. Eu indico a utilização da máscara para aquelas pessoas que vão fazer a finalização do prato, né, para quem vai pegar no prato do cliente, tocar nele, elaborar a finalização para entregar na mão do garçom, para o garçom levar para o cliente. Agora, eu acho que as questões higiênico-sanitárias, elas sempre foram essenciais e agora são muito mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não florear muito a situação, porque a gente acaba confundindo a cabeça do colaborador e do próprio estabelecimento, né? Parece que a máscara é mais uma impressão para o cliente, é um paliativo. Na verdade, pelo que eu entendi, não surte efeito, né? Mas o cliente quer ver a máscara, né? Mas, enfim, o desafio acho que é grande, né? Porque nunca foi, na prática, nunca foi seguido 100%. Né? Isso daí deve ser uma dor gigantesca aí para vocês, né? Que estão ali atuando no dia a dia para querer ver as coisas acontecer. Mas agora a gente tem uma fortaleza, né? Que é, provavelmente, os líderes, gestores dos restaurantes vão querer, de fato, vão se envolver ainda mais com as boas práticas, né? Agora, eu vou tentar abrir para perguntas rapidinho. Eu vi que tem um monte de pergunta aqui, viu, Rafa? Tem. Mas Vamos antes lá. disso, uma preocupação que alguém, eu não sei exatamente, acho que foi o João, a gente falou em alguma das lives. Como a gente tornar um restaurante, que é uma experiência, que é um ambiente descontraído, etc., não transformá-lo num ambiente mais próximo ao hospital do que a um ambiente de entretenimento? Como que vocês enxergam isso, né? Eu acho que os estabelecimentos eles têm que agir de acordo com o que o cliente está exigindo dele. O cliente está exigindo boas práticas a todo momento, mas isso não significa que ele quer entrar lá e dar de cara com um astronauta, né, todo paramentado para poder atendê-lo. Eu acho que boas práticas é muito mais comportamental do que a questão de EPI, né? Se você tiver um comportamento adequado de todos aqueles colaboradores do estabelecimento, fica muito mais fácil de você passar segurança para o cliente. E é um desafio enorme, porque o contato ele está muito menor, né? O garçom ele tem que manter uma distância do cliente. E como que você vai compensar isso para o cliente, né? Eu acho que na questão da pesquisa da satisfação que você pode fazer com o cliente, o que nós podemos melhorar, é uma situação atípica e blá, 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 no sentido do cliente pensar, nossa, o estabelecimento está realmente preocupado com a minha experiência, né? O que eu achei
do que eu vivi aqui dentro. Eu acho que isso é um ponto. Um outro ponto seria tentar demonstrar de alguma forma a preocupação com o cliente, né? Porque quando a gente estava numa rotina normal, o garçom ele tinha aquele papel de eu vou me aproximar do cliente, vou perguntar como foi o dia dele. Por que que isso tem que acabar? Eu não acho que isso tem que acabar. Se você conseguir manter aquela distância, você consegue conversar com o cliente da mesma forma, né? Então, assim, as pessoas não são robôs, né? São seres humanos que estão indo ali. É um momento difícil para todo mundo. Eu acho que a gente tem que enxergar o outro como a gente gostaria de ser enxergado. Então, é muito simples, é observar como eu gostaria de ser recebido em qualquer restaurante que eu vá e como eu estou recebendo as pessoas, né? Esse ponto do relacionamento é muito importante, que eu, turma, aí, essa dica da Rafa. Na minha visão, né, o que faz uma experiência ser legal no restaurante, né? Primeiro ali tem a credibilidade, né? Enfim, se você chega no restaurante e vê que não tem, ainda mais agora, né? Não tem o álcool gel lá na entrada, não tem indicações, não tem, você vê que está sujo, enfim, credibilidade. Aí tem a questão do relacionamento, que é fundamental, né? Sobretudo algumas gerações, né? Os baby boomers, existem perfis de cliente que demandam mais isso, é a relação com o dono do restaurante, com o garçom, o atendente de mesa, né? Isso ele estando com máscara ou não, não muda, né? Ele ser bem ali na recepção, tem alguém ali que o receba bem, relacionamento. E por fim, a razão lógica, né? Que ele vê ali o custo-benefício. A gente às vezes vai num restaurante mais caro, a gente gasta um pouco mais do que a gente, enfim, acha que poderia gastar, mas quando a gente vê que aquilo valeu a pena, a gente não acha ruim, né? A gente acha ruim gastar, às vezes, pouco e ser mal atendido, ter uma experiência. Então, a combinação, né, desses três fatores é fundamental. E o relacionamento, turma, não podemos deixar, né? Eu acho que de tudo, ela é que vai fazer a quebra do hospital. E essa comunicação pode ser legal também, né, Rafa? Não precisa ser uma comunicação fria de um hospital. Pode ser legal, descontraída. Eu acho Não, que também depende do perfil do teu cliente, né? sim. Mas eu acho assim, o principal a gente não está lidando com robô, né? A gente não está lidando com a pessoa que está ali só para comer porque precisa se alimentar. Não, a gente está lidando com pessoas que têm o hábito de ir para restaurantes para se socializar. E o que a gente pode melhorar nessa experiência do cliente, mesmo com todos esses poréns de boas práticas, né? Com toda essa questão de pandemia. Pensar no que a gente pode melhorar a experiência do cliente. É isso aí. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, Rafa. Vamos aproveitar Rafa ao Tá. máximo. Rafa é fera. Já fiquei mais teu fã ainda, viu, Rafa? Você vai ter que me aguentar Ah, meu agora. Deus. Tamo junto. É Exatamente recíproco. que a questão da luva aqui. A Fabiola perguntou se e as luvas na operação, que eu acho que é uma dúvida que também é frequente aí da turma. Eu vou tentar selecionar algumas dúvidas que eu já ouvi aqui na live, em outras lives, tá? As luvas, o que você vê aí na Vamos operação? É lá. necessário, não é? É, eu acho que luva não vai ajudar em absolutamente nada. Ela traz uma falsa sensação de segurança para o próprio cliente, porque ele vê, tá com luva. Mas sabe lá Deus quando foi a última vez que aquele atendente de mesa trocou aquela luva. Então, não acho que é uma É até prática pior para que vá nos lavar, não? ajudar. É até pior para lavar, né? Se Não, eu não e me engano. outra, quando a gente usa luva, a gente não sente a sujeira na mão. Então, a gente não tem a necessidade de lavar a mão com a frequência que deveria. Eu acho que uma boa prática que deveria ser implantada é realmente, de tempos em tempos, separar tudo que está fazendo dentro da operação e todo mundo lavar a mão, de meia em meia hora, 40 em 40 minutos. Né? Vamos parar, vamos tocar um sino, vamos tocar uma música e a gente para e higieniza as mãos. Porque a gente só vai garantir que você não vai contaminar. Na verdade, o alimento ele não é contaminado, né, Pablo? O que é contaminado é o utensílio, é a embalagem, mas não, até então não se tem nada comprovado que se transmite Covid-19 pelo alimento. Então, assim, o principal é a gente garantir que o recipiente que você vai colocar o alimento ele não esteja contaminado. Então, assim, vale a pena usar luva? Eu acho que não. Eu acho que o que vale a pena é higienizar as mãos. Eu vou montar um prato, eu vou lavar a mão, vou passar álcool gel, vou higienizar o prato
eu vou colocar a comida ali para entregar para o cliente. E eu tenho que garantir que o garçom lá fora passe o álcool gel dele na mãozinha antes de pegar o prato do cliente. E faça isso na frente do cliente, para que o cliente tenha segurança. Então, eu não vejo a luva como uma opção. Eu acho que ela só é mais Aquele importante quando vinho eu lá que o uso. cara me serviu, aquela taça de vinho, ele deveria então ter limpado a mão ali na minha frente, pegado o vinho, o copo, a taça e realizado a entrega ali, certo? Acho que ali eu já me sentiria Eu acho que mais, acho que ele seguro, poderia ter né? higienizado a taça na sua frente. Aqui, cliente, como você chama? Ah, é Pablo. Então tá, Pablo, vou aqui, ó, higienizar a sua taça antes de te entregar. Você não ficaria muito mais seguro com essa atitude? Ele perderia o quê? 20 segundos para limpar a sua taça na tua frente. Ah, com certeza. É treinamento, né? Aquela restrição de, não tem tempo. É treinamento, né? Acho que é treinamento. Operacionalmente está todo mundo apto para aquilo. Eu aqui, Rafa, eu comecei logo no começo da pandemia, eu tinha que descer para levar o lixo, né? A gente ficou preso aqui, literalmente. Aqui em Portugal não foi como no Brasil, né? A gente não podia sair de casa mesmo, né? Enfim, aí eu botava a luva numa mão e a outra sem, mas a minha técnica era porque a mão suja eu abria tudo, porque para não pegar na barba ó, tá de luva, não pega na barba com essa mão, pega na outra. Mas é muito um paliativo mesmo, é um engano que eu Sim, gosto na minha visão, né? Não, não funciona, né? exatamente. Estão perguntando das toalhas, né? A Tânia está perguntando, e o uso das toalhas nas mesas? O que a Eu gente acho faz, que Rafa, não com a é o toalha? momento para a gente usar a toalha. Eu acho que é o momento da gente usar outras alternativas, por exemplo, aqueles joguinhos americanos descartáveis. Eu acho que é a melhor solução para esse momento. Ou então um jogo americano de plástico, que você consiga garantir que todo cliente que chegar vai receber um higienizado e que quando ele sair, você vai higienizar esse jogo americano. Mas assim, toalha de pano, só se o estabelecimento conseguir trocar a cada cliente que entrar e sair. O custo disso aí mata mais no restaurante, né? A Exatamente. gente tem esse problema também, né, Rafa? Acaba que esse custo, né, operacional, né, dos descartáveis, etc., ele vai aumentar muito, né? Então, eu estou até provocando a turma para, o CMV sempre foi muito importante, agora ele é mais ainda. Se você tinha como padrão, né, o mercado tinha como referência ter 33% de CMV, agora tem que cair alguns pontos, porque parte dele, certo, vai ser para a gente ter os descartáveis. O jogo americano em papel, ele tem custo. Se eu tivesse que lavar cada toalha, teria um custo gigantesco. Eu colocar os meus talheres ali dentro de um saquinho, etc., de um papelzinho, já tem um custo, né? Então a gente vai ter custos adicionais aí na operação, certo? A Enfim, gente vê que alguns deixa eu ver aqui. estabelecimentos já faziam essa prática antes, né, o Pablo? Se você pegar as redes de fast food, você pega uma bandeja do McDonald's, ela vem com aquele papelzinho na bandeja, vem tudo separadinho, o lanche na caixa, a batata em outra caixa. Então, isso já era feito por alguns estabelecimentos. A gente tem o Outback aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em que é um restaurante que é uma classe B e A, né? Mas que ele já tinha várias práticas dessas. Ele já usava esse jogo americano de papel, ele já usava um saquinho de papel com a logo do Outback para colocar o talher, para o cliente receber o talher dentro do saco. Então, assim, os restaurantes que já faziam isso, ok, mas os que não fazem vão ter que pensar numa alternativa, porque o cliente está vendo muito isso. E a gente, daqui a pouco aparece o reloginho aqui, ainda não apareceu, mas daqui a pouco ele É, aparece e aí tem que correr. Mas a pergunta que não quer falar, não quer calar, né? E self-service, Rafa? O que a gente faz? Restaurante meu aquilo, Deus, self-service? Aí o desafio é grande, é, hein? muito. E, assim, é grande tanto comercialmente quanto para gestão de unidades de alimentação e nutrição, porque a gente pensa aí que praticamente 100% dos restaurantes corporativos são no modelo self-service. Eu acho que a primeira coisa de tudo é não deixar o cliente se servir. Você vai ter que servir o prato do cliente. É. Não tem outra forma. Senão o cliente vai tocar ali no utensílio, vai correr o risco de tocar no alimento.
Então, tocar se servir é uma coisa que é inviável para esse momento. Eu não Enxugar as instruiria a praças, manter. né? Exatamente. Enxugar as praças, isso é para qualquer tipo de estabelecimento nesse momento, né? Independente de ser self-service ou à la carte. Mas o self-service eu acho que é o que mais vai sofrer. Eu acho que nesse momento de pandemia, porque eu acredito que no futuro eles vão retornar, vão voltar a funcionar, né? Mas neste momento, de repente, seria uma alternativa trabalhar com prato feito, trabalhar com aquele estilo Subway que eu falei ontem, estilo É. espoleto, o cliente está vendo, mas atrás do vidro e ele vai escolhendo o item que ele quer que coloque no prato dele. Acho que essas são as alternativas. Rafa, muito obrigado. Temos 45 segundos. Né? Tem um monte de pergunta aqui, tá? Quem puder me enviar a pergunta por direct ou para Rafa direto, né? No OneNutri, certo? @OneNutri. E talvez a gente tenha que marcar um outro bate-papo aqui. Tem muito assunto, tá? E, Rafa, muito obrigado. A gente tem 20 segundos. Muito obrigado pela tua participação, tá? Eu que Foi agradeço. excelente a tua participação. Agradeço pelo convite. Vamos marcar outras vezes. Na verdade, eu quero te fazer o convite para você ir lá no Nutri. Vamos marcar isso, tá? Fazer uma live com a gente. Tá marcado já. Já tá marcado. Obrigada a Márcia todos. colocou, ó, o OneNutri, tá? Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Bom final de semana, né? Bom Falta um dia. pouquinho. Tchau, tchau.